Amém. Glória a Deus. Último livro da Bíblia, Apocalipse, ou também conhecido como o livro das Revelações. Apocalipse 1, versículo 4 até o 6. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos seus pecados, e nos fez reis, sacerdotes, para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento e colocando a tua presença, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, ó Deus. Senhor, vai de conta a cada vida nesta noite. Meu Pai, que o Senhor vai repreender todo espírito contrário, toda desatenção, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja falada segundo a tua vontade e que encontre lugar nos corações, ó Deus, e que edifique as nossas vidas. Pai, nós precisamos de ti. Fala conosco. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. Eu não sei como você se comporta quando alguém pede para você falar sobre você mesmo. Normalmente, quando nós somos consultados ou perguntados acerca de alguém, de um filho, de um familiar ou de alguém que está próximo de nós, é muito fácil a gente falar das pessoas que estão ao nosso redor. Falar no sentido de dizer suas qualidades, até mesmo seus defeitos. Nós sabemos e
de um homem, mas está falando acerca de um Deus que é todo-poderoso e é aquele que diz a palavra de Deus: graça e paz estejam convosco. Irmãos, o nosso mundo está carecendo de graça e de paz. Nós estamos vendo pessoas cada dia mais que estão sem paz. A violência é pregada nas nossas casas, na vizinhança. Eu já me deparei com pais ensinando aos seus filhos, quando eles apanharem na escola, que eles têm que bater. Porque se eles não baterem na escola, eles vão apanhar em casa. E nós ouvimos pais falando isso para os seus filhos. Violência gera violência. E nós estamos vivendo um mundo que está pregando a violência, está pregando, a falta de paz. E nós que somos a igreja do Senhor, somos a instituição, somos o corpo de Cristo, que tem mais do que autorização para falar de paz. No mundo que está vivendo tão turbulento, tanta violência, tanta preocupação. A gente passou esse mês de janeiro todo em casa e foi inevitável ligar a televisão ou quando a pessoa estava vendo, ver noticiários do jornal e ver situações de violência familiar. Está crescendo o número da violência dentro das casas. As pessoas cometem violência contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os filhos. Nós vemos pais que são desmedidos para bater em seus filhos, crianças que estão sendo violentadas dentro da própria casa, que apanham dos seus pais. Nós vemos esposos que batem nas suas esposas e o contrário também, e violência em cima de violência. E Deus tem falado para nós na sua palavra, quando escreveu o livro de Apocalipse: graça e paz. Graça, meus irmãos, é um favor imerecido. Fazer favor para quem faz favor para nós é mais do que a nossa obrigação, é um dever. Agora, fazer favor para aqueles que não nos ajudam, para aqueles que nos atrapalham, distribuir graça, ou ser uma pessoa que é graciosa com o irmão e irmã. Quando nós vivemos um mundo de retribuição, que prega uma doutrina de retribuição, eu só te faço alguma coisa se eu receber algo em troca. E Deus está falando para nós: graça e paz. Amados irmãos, nesse ano de 2012, eu quero dizer para os irmãos que nós, como igreja, nós devemos ser uma igreja que distribui graça e paz. Irmãos, o mundo está carente de paz. Às vezes nós falamos com as pessoas, nem falamos corretamente, nós falamos passeou, quando nós deveríamos falar paz do Senhor. A paz que o mundo não tem, a igreja tem de sobra, porque nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, um Deus que é paz, é aquele que está sobre nós. E Deus falou assim na sua palavra, através de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Irmão, nesse ano de 2012 você foi chamado por Deus. Você tem uma missão para você levar paz no seu trabalho, na sua família, para você ser um agente de paz, um pacificador. Irmãos, nós temos pessoas demais que ensinam a violência, que cometem violência, que não são pacíficos, mas a igreja do Senhor, Deus levantou nessa terra para ser um instrumento de paz. E as maiores guerras que acontecem no mundo, pasmem, meus irmãos, acontecem em nome da religião. Países como Irlanda, Polônia, lá perto da Alemanha, muitos países ainda vivem debaixo de violência. Existem ruas que são de católicos e ruas que são de protestantes. Na Índia, no Oriente Médio, pessoas que são islamistas, que são budistas, que brigam uns com os outros em nome da religião. E Deus chamou a mim e a você para ser um pacificador.
Nós temos filhos. Que exemplos nós vamos dar para a nossa geração? Que exemplo nós queremos ser para os nossos filhos, para os nossos amigos? Qual o comportamento que nós estamos adotando na terra que nós vivemos? Será que a forma de nós falarmos com as pessoas é passiva? Será que a forma que nós cumprimentamos? Será que a forma que nós corrigimos os filhos, que nós vivemos, que nós conversamos no nosso trabalho com o chefe, com o colega de trabalho, será que tem demonstrado que nós verdadeiramente somos filhos de Deus, porque nós somos pacificadores? Às vezes falta em nós, irmãos, graça e paz. Por isso que a Bíblia diz, amados irmãos, graça e paz seja convosco. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele ressuscitou, e quando ele, antes da ressurreição, 50 dias que ele esteve entre os seus discípulos, ensinando um pouco mais, todas as vezes que ele aparecia para os discípulos, ele dizia assim: paz seja convosco. Irmãos, nós precisamos ser pacíficos. Qual tem sido a sua postura, a sua personalidade, o seu caráter? Nós vemos na própria igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, pessoas que se dizem cristãs, mas com um comportamento ou com uma fala totalmente distante de ser um pacificador. Nós temos conhecido pessoas que, se puder, colocam gasolina na onde tem fogo, quando nós somos chamados para ser pacificadores, andar no balde de água. Amados irmãos, nós precisamos ter uma postura cristã. Essa Vila Maria só vai se render aos pés do Senhor quando nós verdadeiramente servirmos a Deus e testemunharmos desse bairro um evangelho genuíno, do amor e da paz que o Senhor coloca nos nossos corações. O que é que está faltando para essa Vila Maria inteira servir a Deus? Irmãos, nós temos que preparar o lugar para as pessoas que chegarem. Eu tenho me esforçado para poder fazer essa igreja crescer fisicamente. Mas, irmãos, eu não posso forçar as pessoas a vir para a igreja amarrada ou presas com uma corrente. Eu quero dizer que para as pessoas virem para este lugar, adorarem a Deus, depende muito mais do nosso testemunho, do
e de paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E amados irmãos, diz a palavra que o nosso Deus é o Deus de toda a criação, o Deus altíssimo e criador, sustentador do universo. Diz a palavra de Deus que Ele é absoluto na história e que Ele está conosco. Por isso que a palavra de Deus diz assim: graça e paz seja convosco. E ainda diz para nós, da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Irmãos, Jesus é aquele que se colocou como exemplo. Diz a palavra de Deus que Ele se esvaziou, que Ele assumiu a forma de servo. E hoje nós falamos também pela manhã do que é ser servo. Servo é sinônimo da palavra escravo. Ninguém aqui vai se lembrar, ou ninguém aqui viveu na época da escravidão. Mas é possível que alguns aqui tiveram seus avós ou bisavós que foram escravos. E, amados irmãos, a história nos conta acerca dos escravos aqui brasileiros que vieram da África e vieram aqui para as fazendas, e Barra Mansa foi um dos lugares que tinha muita escravidão. Lá no lado de Ilhau, tinha muitas fazendas que tinham escravos. E, amados irmãos, o escravo era aquele que não tinha direito ou vontade. Era aquele que fazia aquilo que o seu senhor mandava. Escravo só fazia uma coisa: obedecer ao seu senhor. Hoje, nós estamos na igreja e utilizamos erradamente uma palavra. Nós falamos que nós somos servos de quem? Servos de quem? Você faz tudo que Deus manda? Eu me perguntei nessa semana se eu sou servo de Deus, ou se eu estou usando esse nome inapropriadamente. Porque às vezes o Senhor manda a gente amar e a gente odeia. O Senhor manda a gente perdoar e a gente cria resistência e barreira. Então eu me perguntei: será que eu posso usar essa palavra para mim? Que eu sou serva de Deus? Sabe por quê? Porque nós às vezes estamos usando palavras que nós verdadeiramente não somos. E eu peço a Deus para nos tornar verdadeiros servos. Sabe por quê? Porque nós estamos muito distantes daquilo que é verdadeiramente ser servos de Deus. Sabe, para esse ano de 2012, em pleno fevereiro, que está chegando o carnaval, está chegando um bom feriado, está chegando também tempo da gente servir a Deus com sabedoria, tempo de amadurecer na fé, tempo da gente reconhecer que Deus é aquele que era e há de vir. Às vezes nós brincamos de ser cristãos, usamos sem sabedoria a palavra servo. Servo é aquele que obedece todas as ordens do seu Senhor. E, amados irmãos, aqui para encerrar a palavra de Deus, diz para nós que Ele é aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha, nós às vezes estamos invalidando a cruz, invalidando o sangue vertido na cruz do Calvário, pela nossa procrastinação. Sabe o que é procrastinação? É deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Sabe? O sangue de Jesus foi derramado na cruz. E nós, às vezes, invalidamos esse sangue da nossa vida. Nós dizemos: eu não posso. Nós somos convidados a fazer a obra de Deus, nós dizemos: eu não quero fazer. Eu não faço o que eu não quero. Eu não contribuo o que eu não quero. Eu até podia fazer, mas eu não vou fazer. E o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, quantas
vezes pelas nossas atitudes, nós mesmos validamos esse sangue. Diz a palavra que Ele nos ama. Sabe, irmãos, o mundo não nos ama. As pessoas lá de fora não nos amam. Têm interesse em nós. Sabe, adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui. Aqueles amigos que te chamam para balada, para bebida, para as drogas. Isso não é amor. Isso é interesse. Isso é pecado. Sabe, quem verdadeiramente nos ama é Deus. O Senhor nos ama de verdade. Ele derramou seu sangue na cruz. E a palavra de Deus diz que Ele nos fez reis, sacerdotes, para Deus e para seu Pai. Ai, irmãos, diz a palavra de Deus que quando uma pessoa vem do Senhor, o Senhor limpa a casa. Mas se essa pessoa volta no mundo, nos caminhos que ela está, de morte, aquele espírito imundo que saiu, veio mais sete. Sabe, tem pessoas que não estão se importando, estão se esquecendo de onde foram tiradas. Sabe, para uma determinada igreja, o Espírito do Senhor disse assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Então, irmãos, vamos valorizar o sangue de Jesus, porque Ele tem nos feito reis e sacerdotes. Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Eu não sei vocês, eu posso dizer que eu sou muito privilegiada, que ter uma casa, uma família saudável, ter saúde, depois de menos